Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, essa semana eu vou falar sobre uma das coisas que mais complica a vida de uma organização e a vida dos gerentes de projeto, que é a tomada de decisão. Ou seja, é um assunto extremamente polêmico, extremamente difícil e extremamente complexo de ser tomado no tempo certo. Ou seja, o que é a tomada de decisão? A tomada de decisão é decidir sobre algo dentro do seu projeto, que pode estar relacionado a custo, pode estar relacionado a prazo, pode estar relacionado à equipe. E, muitas vezes, a tomada de decisão implica em uma assunção de responsabilidade, ou seja, a capacidade que o gerente de projeto e a sua equipe vão ter de assumir a responsabilidade pela tomada de decisão. E a não tomada de decisão é algo extremamente complexo. Por quê? Porque muitas vezes você tem um tempo muito limitado para que a decisão se estabeleça e aquela janela de tempo pode simplesmente inviabilizar a sua estratégia. Então, por exemplo, você precisa tomar uma decisão quanto a, por exemplo, um incidente ou a um evento de risco. Se essa decisão não for tomada no tempo certo, a sua exposição pode crescer absurdamente, inclusive pode atuar como um disparador para o risco. Eu me lembro, saindo um pouco do gerenciamento de projetos, eu me lembro quando eu fiz exército e fazia CPOR, e uma das coisas que os tenentes, quando então era aluno, falavam era assim: a indecisão mata o militar. E aí eles falaram: olha, você pode ter certeza, causa menos dano uma decisão errada do que uma ausência de decisão. Porque a ausência de decisão tira o foco. Por exemplo, nós estamos precisando mudar, nós precisamos mudar a nossa estratégia, mas a gente não tem a capacidade, ou então a gente precisa de um racional tão absurdo para tomar de decisão que a gente não consegue aproveitar aquela janela. Tudo na vida e tudo no nosso projeto é dado por janelas, ok? Aquelas oportunidades, elas aparecem momentaneamente, A gente brinca, cavalo não passa selado 2 vezes, Ou seja, se você perder aquela oportunidade, dificilmente você vai ter outra oportunidade de corrigir a rota do seu projeto, ou na outra oportunidade você vai estar numa situação muito menos vantajosa. Então, ou seja, tomar decisão. E tomar decisão envolve muito quem toma a decisão. Ou seja, envolve muito personalidade, envolve muito recursos humanos, envolve muito senso de punição e recompensa. Ou seja, a tomada de decisão ela vem carregada de uma responsabilidade que a maior parte das pessoas não quer ter. Ou seja, as pessoas querem o quê? Não, nós vamos tomar a decisão, mas primeiro nós temos que chegar ao consenso, e aí o gerente de projeto, não, eu tenho que chegar ao consenso, e às vezes, senhores, o consenso é impossível de ser atingido. Ele é inviável e impossível, e muitas vezes o gerente de projeto tem que ter peito. Eu desculpo o termo aqui com todo respeito às mulheres, mas ele tem que ser macho para tomar a decisão, e assumir se aquela decisão foi errada. E assumir aquela decisão dele. Então, é isso, basicamente, que vai compor uma boa decisão. Claro, a gente vai sempre buscar usar o máximo possível de um referencial histórico, de um processo de decisão racional. Agora, nem tudo é perfeito. Sabe assim, eu vejo tantas pessoas que para tomar uma decisão elas precisam de fazer uma análise. E essa análise é tão complexa que elas acabam não tomando a decisão. E às vezes suas equipes que estão no campo ficam totalmente apáticas. Totalmente apáticas com o que tem que ser feito, como tem que ser feito, onde tem que ser feito, quando tem que ser feito. Então, muitas vezes, essa velocidade dá o tempo certo, Eu fico pegando um exemplo que é, por exemplo, para mim, um dos melhores gerentes de projeto do mundo, que é o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, o Bernardinho. Vocês já notaram ele dentro do jogo? Sabe, tem hora que ele toma a decisão, é na hora, ali. E outra coisa, assume a responsabilidade pela tomada de decisão, Se a gente lembrar a divergência entre ele e o levantador, o então levantador da Seleção Brasileira, o Ricardinho, ele assumiu, ele tomou uma decisão com todo o risco e com todo o questionamento da sociedade e falou: eu pago o preço se eu tiver errado. Então, esse foi o grande diferencial. E isso é que torna ele um técnico brilhante, Um técnico brilhante. Os resultados estão aí para comprovar. Então, ou seja, se você tiver um dia apertado ou estrangulado pela tomada de decisão, lembra disso. O preço de não tomar a decisão muitas vezes é mais caro do que o preço pago pelo risco de tomar a decisão errada.
Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar e eu queria deixar aqui um grande abraço para meu amigo Wilberson, lá de Angola, um grande tomador de decisão. Um abraço para vocês e até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá.